Nossa. Acho que tá bom. Pai do Senhor, queridos, nós estamos aqui para dar início aí ao nossa Terça Power. Eu acredito que você está aí conectado com a gente, né? Sei que você está aí já se achegando aí. Eu acredito que o Espírito Santo já está conosco aqui para a gente compartilhar. Amém? Em nome de Jesus. Tamo junto aí? Glória a Deus. Queria assim que nesse momento a gente possa estar aí buscando a Deus nesse louvor. Eu acredito que o Espírito Santo ele vai tocar o meu e o seu coração para que a gente possa aqui compartilhar coisas boas dentro desse momento aqui, coisas boas dentro desse tempo aqui que a gente tem. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Queria que você glorificasse o nome do Senhor aí, amém? O som aí, o louvor aí tá legal? Tá bem? Glória a Deus, dá um ok pra mim aí, se o som tá bom. Glória a Deus, amém. Queridos, eu queria assim que você nessa noite aí convidasse o Espírito Santo para compartilhar com você, para ministrar seu coração. Eu acredito que o Espírito Santo está aqui neste lugar, querido. Vamos estar buscando o Senhor. Senhor Deus Pai, Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, de nós se reunirmos aqui, Senhor, como igreja, Pai. Pai, nessa Terça Power, nós acreditamos que o Senhor, Pai, tem coisas boas para compartilhar conosco. Pai, eu creio que o Espírito Santo já chamou, Senhor, aqueles que é para estar junto aqui, Pai, nessa live, Pai, aqui no Facebook, aqui pelo Instagram, Pai. E eu acredito que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração e nós vamos compartilhar algo muito bom para crescimento nosso como pais, como filhos, como pais espirituais, como filhos espirituais, como célula, como pequeno grupo, como igreja também de Cristo Jesus que se reúne com um só propósito. Eu acredito que o Espírito Santo está aqui agora, querido, e Ele está ministrando seu coração. E eu queria que nesse momento você convidasse o Espírito Santo para estar junto com você, para poder estar ouvindo você, para poder estar ministrando o seu coração, para poder estar trabalhando no teu coração. Eu acredito que o Espírito Santo está aqui, querido. Começa a glorificar o nome do Senhor, porque Ele quer falar ao teu coração, amém? Aleluia, Jesus. Como, Senhor? Obrigado, Espírito Santo, por esse dia tão abençoado. Encontra, Senhor, no nosso coração algo sobrenatural nesse dia, Pai. Sim, Jesus. Consome, Senhor. Purifica o ouro, Senhor, que há dentro de cada um de nós, Pai. Nós queremos, Pai, que o Senhor pode lá, pede, Pai, o nosso coração para que nós possamos receber, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu acredito, Senhor, que toda a equipe, Pai, vai ser abençoada, Senhor, com essa palavra. Eu acredito que o Senhor vai tocar os nossos corações aqui nessa noite, Pai. E nós vamos sair, Pai, com uma vontade maior, Senhor, de te servir, de compreender, Senhor, a tua vontade, Pai. Pai, nós queremos orar, nós queremos engrandecer o teu nome e dizer que o Senhor é santo, Pai. Assim eu oro, assim eu abençoo, Pai, a cada um, Pai, dessa live, a cada um que está no Facebook. E eu acredito que o Espírito Santo do Senhor, Pai, é o que vai, Pai, convencer, é o que vai converter a cada um, Pai, para que nós possamos entender o propósito. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode dar um glória a Deus. Você pode
glorificar a Deus aí. Eu acredito que o Espírito Santo vai falar no nosso coração, amém? Queria dar uma boa noite aí a toda a equipe, né, que tá aí no Facebook, que tá aí na nossa live também aí no Instagram, né, que você possa aí, né, ir convidando seus amigos aí, convidando os irmãos aí para estar conosco nessa live aí no Facebook, ao vivo aí também no nosso Instagram, amém? Queria mandar um abraço aí pro Carsudão aí, pastor Rafael, né, pastora Lília, o pessoal de Borrazópolis, tamo junto aí, Denis, a equipe aí, Denis da Silviele, todo o pessoal de Borrazópolis, de Arapongas, né, toda a nossa liderança, Clevinho, Aline, todos os nossos líderes que têm assim estado com um propósito de estar com o coração voltado a servir ao Senhor, amém? Então, queridos, eu queria compartilhar com você aqui, queria estar mandando um abraço aí para toda a equipe que está com a gente aí, desenvolvendo aí, a equipe da Les aí, né? A Gabi de Borrazópolis, o Lucão, né? O Cezinha, a Mariana, né? O Júnior ali, o pessoal que desenvolve aí essa parte da Les aí, o desdobramento aí da Les que cuida dessa parte de evangelismo da igreja, que tem feito assim algo fantástico aí, né? Galera do louvor da Manancial aí também, né? A Paty, a Ju aí, a equipe toda aí, a Jéssica, né? E eu creio que Deus vai falar ao seu coração, amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos lá, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor aí, em Malaquias. Malaquias. Nós falamos aqui domingo no culto de celebração, nós compartilhamos sobre Nitzevete e foi tremendo a gente entender o valor de uma família, o valor que tem um pai, o valor que tem uma mãe dentro de uma casa para o propósito da família, né? E nós vamos compartilhar aqui em Malaquias, né? Malaquias 4. Malaquias 4, do 5 e o 6, querido. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó, pra gente. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com a maldição, né? O Senhor, Ele ministrou bastante meu coração. Nós já compartilhamos essa palavra outrora num culto para os pais e os adolescentes, mas o que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse Tadel, aqui nessa Terça Power, é sobre o clamor por pais espirituais, né? O que a igreja hoje ela clama por pais espirituais. Se a gente vê o que hoje Deus mais quer, o Senhor mais quer que haja pais espirituais. Quando se fala aqui que o Senhor ele enviar o Elias, eu acredito que o Senhor está dizendo de uma posição de paternidade, porque João Batista ele veio com uma voz firme como a de Elias, né? E aí todo mundo ali confundiu e achando que João Batista era Elias, mas na verdade ele estava na força do espírito de Elias, né? E em outro momento Deus vem ali e por causa de obediência, por causa de paternidade, porque Jesus teve um pai, Jesus teve uma mãe, Jesus teve uma direção paterna, ele vem e entra debaixo dessa autoridade espiritual.
É interessante que quando a gente olha a vida de Jesus, ele não desenvolve nada até uma autoridade espiritual vir sobre ele e cumprir um propósito espiritual sobre a vida dele. Ao ponto de João Batista ali no espírito de Elias dizer que não era digno de desatar as sandálias. Porém o Senhor ele honra, porque é uma conversão de pais aos filhos. Jesus vem para estabelecer uma nova aliança, só que a nova aliança não quebra princípios. O que hoje a gente tem visto muito, e nessa terça Paula eu queria, e a gente vai enfatizar assim algumas coisas, para que haja uma continuidade de gerações se encaixando e o evangelho sendo propagado, é que haja uma conexão de pais e filhos espirituais. É necessário que haja essa conexão entre pais e filhos, porque é um pai gerando um filho, é um filho se convertendo ao coração do pai e os dois caminhando com um propósito. Então, dentro desse texto aqui, o Espírito Santo falou sobre alguns pontos comigo, dentro do que está acontecendo nesses dias, por a gente não estar tendo as células, a gente não está reunindo como células, como em comunhão, mas tendo as células nas casas. O Espírito Santo falou diretamente sobre essa conversão de pais para filhos, né? Então, quando a gente olha aqui, eu fiz uma pesquisa aqui sobre o que estava acontecendo nos últimos tempos na igreja. Dentro desses princípios que Deus ele estabeleceu, a gente tem alguns parâmetros que acabou ficando esquecendo durante o tempo. E a igreja nos lares, ela tem resgatado muita coisa. Ó. Se você olhar aqui, há uma geração carente de pais espirituais. Hoje tem uma geração carente. Então, quando a gente tem falado bastante sobre propósitos, sobre cuidado, a gente tem falado de pessoas ministrando outras pessoas, cuidando de outras pessoas para que o propósito não pare. Então, o objetivo aqui é gerar. O objetivo assim é gerar pais e gerar filhos espirituais com um propósito. Porque olha só, querido, essa pesquisa aqui do IBGE diz que tem 25 milhões de evangélicos. Olha só, 25 milhões de evangélicos, mas 30 milhões desviados. Olha só, tem mais desviados do que pessoas que estão em comunhão. Quando se fala de desviar, está falando que está fora da comunhão. Então existe mais pessoas que aceitaram Jesus, evangélicos, que estão desviados, do que pessoas dentro das igrejas, né? No caso, pessoas se reunindo dentro dos grupos, dentro das células, dentro da igreja em si, a igreja templo, né? Então tem mais pessoas fora da comunhão do que dentro da comunhão. E aí isso aqui me deixou um pouco em crise, porque a gente vem vivendo um novo tempo, um tempo gostoso, um tempo abençoador, né? A gente tá aí se reunindo, a gente tava conversando hoje, eu tava conversando com um discípulo, falei, rapaz, quanto que tá fazendo falta nessa comunhão, essa ligação, né? Tava conversando com uma discípula, ela falando, poxa, mas como é difícil, eu faço a célula, a gente tá fazendo a célula em casa, mas como é difícil não se reunir. A gente fica com dificuldade, por quê? Porque nós somos um só espírito, um só corpo, né? Então a igreja que se reúne, né? A igreja que se reúne. Então olha só, essa igreja tem mais de 30 milhões de desviados. E se você olhar bem, metade das pessoas que estão dentro das igrejas, dentro das células, dentro do, né? São pessoas que estão ainda feridas dentro da igreja. Tem muitas pessoas feridas dentro da igreja. Tem muitas pessoas que elas se ferem e estão machucadas dentro da igreja porque elas não conseguem entender o propósito. Elas criam expectativas em algumas coisas, em algumas áreas. E a gente precisa de estar atento que as expectativas, querido, machucam e ferem pessoas. As pessoas têm que chegar na igreja e ela tem que ter propósito. Então, para ter propósito é igual um pai e um filho. Quando uma criança nasce, o pai já tem um sonho para aquela criança, já tem um propósito. Primeiro vamos pensar aqui, vai ser uma menina ou menina? Na hora que nasce, querido,
que sabe que é uma menina ou um menino, já tem um propósito. Ó, essa minha filha vai ser isso, ou esse meu filho vai ser isso. Todos nós, eu creio que faz isso, né? Você que tem seu filho, aí você sonha com ele, para ele ser um doutor, para ele ser um advogado. Mas eu acredito que você sonha que ele vai ser um pastor, vai ser um apóstolo, um profeta de Deus nas nações. Ele vai ser enviado para cumprir projetos e sonhos e propósitos de Deus, né? Então a gente precisa de pensar assim também a filhos espirituais, né? Então os filhos espirituais, ele precisa de ser direcionado, ele precisa de ser empoderado, né? Então olha só, essas estatísticas aqui, ela tem mostrado que tem mais pessoas, tem muitas pessoas feridas dentro da igreja também. Então a igreja, ela ainda não entendeu, e ela precisa de entender que eu não posso só chegar num ambiente e não ter uma referência. Eu preciso de chegar e ter uma referência. Eu preciso de ter um pai, preciso ter uma mãe espiritual, preciso ter um pai espiritual, alguém que vai me direcionar, alguém que vai me mostrar o caminho. Porque senão é um filho, que nem a palavra do Senhor fala, que se você não aceita a repreensão, se seu filho não aceita a repreensão, se nós como filhos de Deus não aceitamos repreensão, nós deixamos de ser filho, nos tornamos bastardo, né? Por isso que o Senhor está falando que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Eu coloquei alguns pontos aqui para a gente poder entender. Olha só, resgatando princípios, cara, de família. Deus colocou nós dentro da casa. Olha só, eu vou falar algumas coisas aqui. Você vai falar comigo aí. Você vai compartilhar comigo. Eu acredito que Deus vai estar ministrando seu coração aqui dentro desse resgate de princípio de família. Olha só o que Deus fez nesses dias aí para poder converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? O primeiro ponto aqui que eu coloquei para a gente poder entender o que Deus quer fazer da nossa célula familiar e depois da nossa célula congregacional, da nossa célula onde nós se reunimos como célula, para depois nós se reunirmos como igreja. Ele disse que tem aqui um primeiro ponto aqui que eu coloquei para que a gente pudesse pensar aqui. Primeiro aqui é de relacionamentos profundos, querido. Você dentro da tua casa e eu dentro da minha casa aqui, aconteceu algo assim, fundamento, assim, uns princípios elementar para nós, assim, que primeira coisa, cara, nesses dias de que a gente ficou dentro de casa aí, nós tivemos que ter aí relacionamento profundo. Então nesse relacionamento profundo eu comecei a ver algumas coisas e a gente começou a compartilhar algumas coisas profundamente, com mais intensidade, ouvindo mais, conversando mais, tendo mais relacionamento. E eu vi que para que tenha a conversão dos pais aos filhos, nós precisamos de ter mais tempo de profundidade. Então eu vejo que nas reuniões de relacionamento, nos MDAs, assim, nos discipulados, é necessário ter mais aprofundamento de relacionamento, porque só assim a gente vai conseguir empoderar filhos para gerarem também filhos espirituais com propósito, né? Então é uma coisa que a gente precisa de estar ligado. Olha só, a igreja, ela deve prover esses relacionamentos familiares. Então quando nós somos igreja, nós se relacionamos. Então quando você vai para a igreja, qual é o primeiro pensamento? Eu quero uma mudança de vida, eu quero uma mudança para minha família. Então o primeiro pensamento, quando a gente pensa que a gente está indo para a igreja, a gente está pensando em mudança de mentalidade, mudança de comportamental, né? Uma mudança de comportamento. Então toda a nossa célula, toda a estrutura cristã evangélica, ela tem que ser moldada nos parâmetros e em princípios de paternidade. Foi para isso que Jesus ele veio aqui e estabeleceu paz espiritual, mostrou, olha, agora vocês vão ver assim. Quando a gente olha para Paulo ele fala abertamente, né, sobre essa paternidade. Ele fala, olha, vocês que são meus verdadeiros filhos na fé, né? João também, ele vem com essa palavra forte de paternidade, porque aonde tem pai, aonde tem filhos, aonde tem esse compromisso mútuo, tem família.
A palavra do Senhor, ela diz que nós precisamos de ser uma família semelhante a Jesus, né? Pessoas semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Então, se nós não temos esse vínculo de paternidade, nós temos dificuldade de entender os princípios da família. Né? Então, aqui, no terceiro ponto aqui, ó, sentir-se parte de uma família amorosa que cuida e protege. Mas a igreja, às vezes, eu fico assim, impactado, porque quando você entende que você é pai, você se preocupa com a família, você se preocupa com o filho, né? Quando a gente chega na igreja e a gente pensa só na gente, a gente tem uma dificuldade no reino. A gente vai ter dificuldade no reino, porque numa família é assim, um pai se preocupa com o filho e o filho se preocupa com o pai. Eu vejo aqui em casa, eu me preocupo com a minha filha e minha filha também se preocupa comigo, né? Às vezes eu deixei de dar um relatório onde eu tô e tal, daí a pouco ela manda mensagem: "Ô pai, onde que você tá?", né? Então há uma preocupação de pai com filho e de filho com pai. Nós precisamos de ter essa ligação, né? Então, às vezes a gente fica preocupado, às vezes nós como pastores, eu como pastor, eu me preocupo bastante. Pô, como é que tá fulano? Como é que tá ciclano? Só que isso tem que atingir toda a igreja. Porque o Senhor Jesus, ele falou: olha, cara, é para você gerar. Então ele tá falando: ó, eu escolhi você para que você vá e dê fruto. Então, fruto que permaneça. Ele tá dizendo: ó, você tem que ir fazer o que alguém fez com você. Quando a gente olha para aquilo que Deus ele estabeleceu para nós, e ele fala que nós precisamos de ter assim um coração e de amar a Deus e ao próximo como a nós, ele está dando um parâmetro de paternidade. Olha, você me ama? Amo. Então você ama o próximo. Então eu amo o próximo. Quando eu amo o próximo, eu me dou para o próximo. A partir do momento que eu tenho uma doação para o próximo, ele se torna um filho espiritual. A partir do momento que ele se torna um filho espiritual, para mim, ele vai gerar outro também. Porque ele vai perguntar: pô, eu tenho que fazer algo por você? Automaticamente eu falo: não é para mim que você tem que fazer, você tem que fazer para o próximo. Então, o reino de Deus sempre vai ser o próximo. Nós precisamos de estar atento a isso. Por quê? Porque ninguém gera pai. Vamos pensar que você gera filho. E quando você gera filho, você se torna pai. Essa é a bênção. Deus, ele está estabelecendo, ele está falando de conversão. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos nesse pensamento. Olha, eu vou gerar meu filho para que ele se torne um pai que vai gerar filhos também na mesma proporção que eu gerei ele. Esse é o objetivo. Então, a gente precisa de ter essa mentalidade para que esses 30 milhões de pessoas, eles tornem a voltar para o reino de Deus, tornem a voltar para a comunhão e cumpram o propósito. Porque às vezes a expectativa das pessoas que estão erradas, né? A expectativa das pessoas, às vezes elas estão, sabe, elas têm colocado expectativas às vezes na igreja, às vezes no irmão, às vezes no ministério. E aí, quando as coisas não acontecem do jeito que ele espera, ele se frustra, ele sai por causa de irmão. Você viu uma casa com um monte de irmão? Uma casa que tem um monte de irmão tem muita briga. Lá em casa nós éramos em 3 irmãos. Aí você imagina, né? Então, se não tivesse um pai, se não tem um pai, é muita briga, é muita situação. Então Jesus nunca estabeleceu irmão. Ele sempre estabeleceu paternidade, sempre nessa questão de você gerar o próximo e o próximo ser como você. Então o objetivo do reino de Deus é assim: Jesus gerou 12, cara. Aqueles 12 geraram mais 12 e assim sucessivamente. A geração foi ficando pessoas formadas com um propósito único de multiplicar o reino de Deus. E para que essa multiplicação aconteça, é só baseado em multiplicação de conversão de pais para filho. Porque enquanto as pessoas não assimilar o que o pai quer, se você olhar o seu filho, primeiro ele tem que assimilar o que você quer dele, né? Se você olhar aí, você tem seu filho, sua filha, você
Você tem seu filho adolescente ou sua filha criança, logo você coloca ele na escola, depois ele vai para o ginásio, né? O ensino fundamental, depois o médio. E o objetivo seu é sempre colocar ele num nível acima. No reino de Deus não é diferente, irmão. O objetivo da gente é sempre colocar os nossos filhos num nível acima, para que eles sejam melhores do que nós. Esse é o objetivo. Né? Você vê que João Batista ele fala, olha, eu não sou digno de desatar sandálias. Ele está dizendo, olha, esse discípulo aí que está chegando, ele está um nível acima. Eu estou mostrando que eu não sou digno, ele vai ser melhor do que eu. Se eu já conseguir batizar com água, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, Jesus ele vem, estabelece e mostra para nós algo mais memorável e melhor ainda. Ele fala assim para a gente. A palavra do Senhor ela diz que Jesus ele falou assim, olha, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão fazer o que eu faço e vão fazer coisas maiores. Olha só. Então, o objetivo de Jesus era gerar uma geração que ia gerar outra geração muito melhor do que aquilo que ele fez, porque o objetivo de Deus é sempre que a gente possa chegar a um nível mais alto. Esse é o objetivo. Então, olha só. Esses princípios de resgate, de resgatar princípios da família. Então aqui eu vou pontear rapidinho para a gente poder fluir aqui, ó. Então primeiro, ó, de relacionamentos profundos, uma igreja deve promover esse relacionamento familiar. Ele precisa de sentir-se parte de uma família amorosa que cuida e protege. Pessoa chegou, cara, nós tem que cuidar e proteger. Se ele sentir amado, se ele sentir cuidado, querido, né? Porque às vezes a gente, nesses dias, a gente tá sem ter esse contato, mas se você ligar, se você mandar uma mensagem, aquela pessoa já vai se importar, já vai saber que você tá se importando, né? Uma coisa que eu gosto de sempre fazer, bom dia, boa tarde, tudo bem, filhão? Como é que você tá? Né? Tá precisando de alguma coisa? Tá tudo bem? Porque isso vai demonstrar que você tá preocupado. Às vezes num momento ali, a pessoa está precisando de uma palavra, não é só, às vezes, uma questão financeira ou uma questão de ordem que você pode servir, mas é uma questão que você pode aí, de repente, estar, sabe, você pode estar aí ajudando essa pessoa emocionalmente. Então é um filho, é uma filha, é pessoas que estão na mesma comunhão, nós precisamos de estar atento com isso, né? Precisamos de estar ligado. Então, olha só, sentir-se protegido, né? Amorosos que cuidam e protejam, ensinando, cara. As pessoas só vão compreender se nós ensinarmos. Se eu e você, como líderes, pessoas que estão na célula, porque às vezes a gente fala de liderança, cria um bloqueio às vezes. Às vezes a pessoa fala assim, ah, isso aí é só para líder, eu não sou líder. Mas aí ele não é líder, mas ele tem que cuidar de uma casa. E hoje está todo mundo dentro das casas, e a igreja está se reunindo aonde? Então se um pai pensa que ele não é líder, ele já vai ter dificuldade. Se uma mãe pensa que ela não lidera nada, como é que está liderando essa casa? Então como que vai estar preparando esses filhos de Deus que Deus confiou a eles para a próxima geração? Como é que vai ser? Né? Então a gente precisa de estabelecer esses princípios. Olha só, corrigindo, disciplinando. Querido, tem coisas que a gente precisa de entender, que disciplina, irmão, disciplina não é briga. Tem pessoa que pensa que disciplina é brigar. Disciplina é corrigir, querido. Corrigir, tá indo pra cá, não, tem que ser aqui, ó. É correção. Correção não é briga. A gente precisa de entender na igreja que Jesus não brigava com ninguém. Você via Jesus brigando? Você via Jesus alterando voz? Você via Jesus revoltado? Você via Jesus quebrando tudo? O único momento que Jesus derrubou a mesa lá foi dos cambistas, porque ele estava com um propósito ali. Tinha um propósito naquilo ali e todos os judeus sabiam que estava errado aquele momento de templo. Fora isso, Jesus ele sempre mostrou e ensinou os discípulos que eles tinham que entender o seguinte, eles tinham que aprender. Então vocês têm que aprender. E aí ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então ele foi disciplinado. Ele foi disciplinado pelo pai. Eu acredito que José corrigia Jesus e às vezes Jesus, né? Ah, tá bom, entendi, né? E foi aprendendo, porque Jesus ele teve que aprender por meio daquilo que sofreu. Olha só, tem coisas que a gente vai aprender sofrendo, irmão. Seu filho, quando você dá castigo para ele, ele vai sorrindo, né? Castigo assim, quando você disciplina ele fica feliz. Ah, eu tô contente porque meu pai me corrigiu.
Tô contente porque minha mãe me corrigiu, me colocou lá no quarto, tirou o tablet, tirou o celular, tirou as coisas. Ele fica feliz? Não, não fica feliz. Por quê? Porque o momento da correção é um momento de reflexão, irmão. Momento de correção, eu sempre aprendi isso. Momento de correção é momento de reflexão. Peraí, eu errei, cara. Deixa eu refletir aonde eu tô errando. Porque se alguém tá me corrigindo, eu tenho que amar mais essa pessoa que tá me corrigindo. Você pode ver que todos nós, querido, todos nós se lembramos dos momentos que os pais nos corrigiu. E quando eles nos corrigiu, nós falamos, pô, cara, graças a Deus que meu pai me corrigiu. Porque se ele não tivesse me corrigido, não tivesse falado não pra mim, rapaz, talvez tinha acontecido coisas terríveis comigo, né? Então toda a correção no momento ela traz uma certa frustração. Mas a gente tem que aprender, cara. Porque esses que aprendem vão deixar de ser menino e vão se tornar adulto. Aqueles que aprendem sobre a correção vai crescer para multiplicar o reino de Deus e vai ter famílias estruturadas, abençoadas para abençoar outros e poder cuidar dessas que vão chegar, né? Porque, querido, de verdade, quando a gente sair dessa, sabe, desse período de isolamento, querido, você vai ver como que Deus vai enviar pessoas para que possa ser cuidado, para que possa ser orientado. Vai ter muitas pessoas, então a gente precisa estar resgatando esses princípios aí, tá bom? De ensino, corrigindo, disciplinando. É necessário, querido, que haja correção, haja disciplina. Jesus nunca foi relapso nisso. Ele sempre corrigiu os discípulos, corrigiu Pedro, corrigiu todos eles. E eles entenderam o propósito, né? Nós não podemos deixar de corrigir, nós precisamos de corrigir, né? Com amor, com mansidão, mas precisa de ter conversa, precisa de ter correção. Olha, querido, eu acho que se você tiver assim, porque a Bíblia fala de multidão de conselheiros, né? Não é nem multidão de conselhos, é multidão de conselheiros. Onde tiver a multidão de conselheiros, há sabedoria. Nós precisamos de ter. Nós precisamos de estar atento a esse conselho. Nós precisamos de estar atento a esse cuidado que Deus está querendo ter conosco, né? Olha só. Quem precisa? Eu faço uma pergunta para nós hoje aqui. Quem precisa de pais espirituais? Talvez a gente fica pensando, né? Poxa, mas eu já tenho, né, 40 anos, 50 anos na igreja, né? Eu já tenho muito tempo no processo, né? Será que eu preciso de um pai espiritual? Será que eu preciso de mãe espiritual? Eu acho que isso, sei lá se eu preciso. Quando a gente olha para essa estatística aqui, querido, de mais de 30 milhões de pessoas desviadas, é porque não teve ninguém com ela acompanhando. Eu não estou dizendo de um discipulado, querido, às vezes, ou uma paternidade que olha sempre de cima para baixo, porque essa nunca foi a vontade de Deus. Deus, ele sempre olhou no mesmo nível. Ele está falando, olha, eu sou como vocês, cara, né? Até um ponto que Tomé fala assim, mostra-nos o Pai. Jesus está falando, olha aqui, ó, quem me vê o Pai. Jesus está discipulando eles, cara, não no nível de cima. Jesus está discipulando eles no mesmo nível. Jesus está no mesmo nível de mesa. Jesus está olhando, olha, como um filho mais velho, mostrando o Pai para todos eles. Então, quando eu sento com o discípulo, a gente está aqui na pegada no discipulado, eu não estou acima deles, cara. Nós estamos no mesmo nível para entender o propósito que Deus tem para nós. Porque assim, se uma geração de discípulo, dentro da visão de que nós estamos vivendo de discipulado, se eu estou cuidando de um discípulo e ele não consegue cuidar de ninguém, eu estou errando no processo. Eu estou errando no processo por quê? Porque esse filho tem que ser um gerador de filhos. Jesus não errou no processo, ele discipulou e os discípulos discipularam outros. E assim sucessivamente, as coisas foram acontecendo. Então esse processo tem que acontecer na nossa vida. E para que esse processo aconteça aí na sua casa, para que seu filho seja uma bênção, para que a sua família seja uma bênção, a sua filha seja uma bênção, né? Tenha coragem e autoridade para ministrar pessoas lá na escola e mudar a história de um ambiente, de uma escola. Cara, eles precisam de ser, sabe, alicerçado, cara. Eles precisam de estar no princípio. E o princípio precisa de sair de casa. A igreja vai de casa para a sociedade. Não é da sociedade para casa. Você viu que os nossos filhos, se a gente vacilar, cara, eles trazem mais coisas da sociedade, do mundo, para dentro de casa, do que leva de casa para a sociedade. Eu falo sempre para minha filha aqui em casa, eu falo, a voz que você tem que escutar lá na escola é a voz do pai, a voz da mãe.
Se seu pai está alinhado com aquilo que está falando, alinhado, filha, vaza fora, porque o diabo ele tem para oferecer. Jesus andou por uma palavra. Aí é meu filho a quem eu amo. E pronto, o diabo ofereceu o mundo inteiro para ele. Ele falou, não, eu tenho uma voz. A voz que eu escutei foi a voz do meu pai que está no céu, dizendo que me amava e pronto, e acabou. Se ele me ama e eu não tenho algumas coisas, é porque o pai não quis que eu tivesse. Se o pai quiser que eu tenha, eu vou ter. Eu não preciso de correr atrás de coisas, né? Mesmo que às vezes a gente fica tentando correr atrás de tanta coisa, né? Tem uma palavra que às vezes fala, né? Assim, que a gente vai correr atrás do prejuízo, né? Olha que palavra que vem do inferno, irmão. Nós nem corre atrás do prejuízo. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que as bênçãos nos alcançariam, irmão. Olha só. As bênçãos que correm atrás de nós, querido. Então nós precisamos de estar atento com essas verdades da Bíblia e com essas mentiras da sociedade e do mundo. Porque o Senhor está convertendo os corações. E para Ele converter, Ele precisa de gerar paz espirituais com o propósito. Só, quem precisa de paternidade? Novos convertidos? Pessoas antigas da igreja? Pastores? Líderes? Jovens? Idosos? Todos, querido. Todos nós precisamos de pais espirituais. Eu falo sempre que meu pai, ele teve um papel fundamental na minha vida, de me formar um caráter de homem e tal. Mas tem coisas de princípios da palavra que ele não conseguiu gerar em mim, mesmo porque ele teve muita dificuldade em estabelecer um reino, né? Então eu preciso de alguém que me direcione, eu precisei de alguém que mostrasse para mim como que é, o que é orar, como ler a Bíblia, por que jejuar, por que orar, por que fazer uma oração de confissão, como fazer, por que fazer. Todos esses princípios nós precisamos de entender, cara. Precisamos de compreender. Então, tem cristão que chega na igreja, irmão, aí às vezes a gente não faz... Ai, que legal, que bom, chegou, ó, glória a Deus. Nossa, irmão, ó, que benção, você chegou e tal. Mas, cara, ele precisa de ser alimentado, ele precisa de ser orientado, ele precisa de ser direcionado. Você viu como que a gente falha tanto? E uma das coisas que a gente falha mesmo, a pessoa chega na igreja, ela se converte, ela entrega a vida para Jesus e nós não ensina para ela que ela tem que já pelo menos orar 5 minutos por dia. Uma pessoa que nunca orou. E aí a gente erra nesse processo e a pessoa vai ficando dentro da igreja durante muito tempo. Só que ela não consegue orar na casa dela 5 minutos. E não tem ninguém que faça essa pergunta para ela e que ensine ela a orar 5 minutos. Depois 10 minutos. Depois 20 minutos. 15, 20, 30, 40, 1 hora. Um tempo de relacionamento. Porque quanto mais relacionamento você tiver com Deus, mais intimidade. Mas você vai ser gerado um pai espiritual que vai gerar filhos. Uma pessoa que ela não lê a Bíblia, uma pessoa que não tem relacionamento com o Espírito Santo, uma pessoa que não ora, que não jejua, que não tem dificuldade para jejuar, ela vai ter dificuldade. Por isso que entra nessa estatística. Por quê? Porque ela precisa de pai, precisa de alguém que acompanhe. Só que aí, vamos pensar aqui, se eu for um pai relapso, se eu for um pai que eu não estou muito preocupado com isso, afinal, não é de verdade, eu acho que, cara, tem que depender do Espírito Santo, né? Você já viu essa conversa? Esse cara agora tem que depender do Espírito Santo. Quanto tempo a gente leva para gerar um filho? Um filho para ele começar a comer sozinho, para ele começar a se alimentar sozinho. Quanto tempo leva? Vamos pensar aqui, quanto tempo leva um filho em casa para poder comer sozinho? Eu tenho uma aqui que tem 7 anos, cara. E ela fala, pai, eu tô aprendendo agora a cortar o pão, né? Eu tô ficando moça, ó, já tô aprendendo a cortar o pão. Olha só. Então assim, ela não consegue ir lá na panela pegar comida, cortar a carne legalzinho. Então a gente precisa de entender que também pessoas que entregaram a vida para Jesus, elas também precisam de ser ensinadas, né? Precisam de querer ser ensinados. Às vezes a gente fica pensando que eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu sou salvo, tá tudo certo. Não tá não. Não tá não, porque a salvação ela é gerada, irmão. Porque é pela fé. Então se é pela fé, eu tenho que continuar crendo, né? Então, quando eu continuo crendo, eu continuo praticando isso.
né? Então a gente precisa de estar atento. Então todos esses aqui que eu falei aqui precisam, querido. Agora, é obrigado? Todo mundo é obrigado a ter um pai? Todo mundo é obrigado a ter um pai espiritual? Olha, isso foi um princípio de Deus para a humanidade. Ele está falando de conversão de pais aos filhos, de filhos aos pais. E ele está falando agora de uma multiplicação no espírito, uma multiplicação espirituais. Ele disse assim, ó, meu pai e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, se nós fazemos a vontade do pai, nós somos pais e mães espirituais de alguém. Porque foi Jesus que falou. Né? Jesus que falou, meu pai e minha mãe é aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então se eu e você faz a vontade do pai, se nós cuida de pessoas, discipula pessoas, ensina pessoas no processo, né? Mostrando o propósito para elas, cara, você pode marcar aí que você vai ter netos espirituais, bisneto espiritual, uma geração, sabe, incendiada pela presença do Espírito Santo, cara, incendiada, né? Então cada um tem que pegar essa particularidade, tem que pegar esse pedaço aí e ir para cima. Olha só, porque como que Deus ele se move, cara? Deus ele está se movendo. Eu escrevi alguma coisa aqui, eu queria ler para você, ó. Deus está fazendo com que os corações dos pais se voltem para os corações dos filhos. Há um mover de Deus nessa área. A igreja já está compreendendo que gerar filhos espirituais e cuidar deles está no centro do coração de Deus, irmão. Tá no centro do coração de Deus. Eu creio assim, a gente vê lá na igreja, né, cara? Aquela vontade, aquele desejo das pessoas gerar discípulos, cuidar, se preocupar. Pastor, é meu discípulo, pastor, sabe, meu filhão tá assim, a gente tá assim. A gente vê aquele cuidado, aquele mover de um cuidando do outro. Isso é importante. Isso é importante por quê? Porque tá no coração de Deus. Por que que a gente sente falta da célula, sente falta de estar essa comunhão? Porque nós somos pais e filhos. Essa paternidade, essa filiação, ela tem deixado nós com o coração aceso, cara, por vontade de estar perto. Eu creio que você, assim, que discipula, você que está com o seu discípulo, você que está perto dele, ele que está perto de você, né? A gente tem se relacionado, tem ligado, tem conversado, tem batido um papo, né? E o objetivo é a gente, sabe, gerar uma pessoa melhor do que a gente. Esse é o objetivo. Todo pai, ele pensa assim. Todo pai. Deus está lá de cima com a expectativa em mim e em você para gerar nós além daquilo que a gente olha. A gente olha o Paulo, a gente olha o Pedro e Deus está louco para arrumar alguém com mais potencial do que ele. Ele está olhando para dentro de nós, né? Às vezes nós limitamos Deus na Bíblia, cara. Limitamos ele achando que nós não somos capazes de fazer o que Paulo fez, o que Timóteo fez, o que João fez, e nós precisamos de gerar uma geração que vai fazer, né? A gente precisa de estar atento aí, né? Quantos jovens têm feito assim, cara, coisas fantásticas, né? Eu estava vendo aqui o Theo Hayashi aí do movimento Dunamis, que desenvolveram e movimentaram o Descende, que foi assim um espetáculo fantástico, a movimentação do coração de pais aos filhos, cara, de pessoas que entendem que tem pais espirituais na igreja, que tem pastores que oram, que tem pastores que estão impondo as mãos, que estão orando por você para empoderar você, para você gerar outra pessoa. Esse é o objetivo. Porque se nós tivermos uma expectativa que eu vou me reunir na igreja para mim ser salvo, eu tô fora do foco, tô fora do propósito, porque nunca foi esse o princípio. Jesus sempre chamou nós para empoderar, para a gente gerar filhos com o propósito de gerar outros, né? Com o propósito de estabelecer o reino dele aqui, né? Então a gente tem que estar muito atento aí, né? Deus ele quer, Deus ele está se movendo com esses propósitos, né? Olha só, o que Deus ele quer e ele espera de nós? Ele espera que eu e você, que nós cuidemos de filhos espirituais. Olha só, promovendo saúde e crescimento na fé. Então, saúde, cara. Essa pessoa ela tem que estar saudável espiritualmente. Então, às vezes a pessoa ela está com algumas dificuldades, cara. E a gente quer acelerar o processo. A gente precisa de ser pai dessa pessoa. Você vê quando você é pai
de um filho, você vê que seu filho ainda tem uma deficiência em alguma área, você fala, não, filho, não dá para você fazer isso. Né? Você tem um filho lá que ele é meio atrapalhado. Você sabe que ele é atrapalhado. Aí ele fala assim para você, pai, eu quero o carro, quero dar uma volta com o carro. Você fala, rapaz, você é doido? Você não dá. Eu não posso soltar esse carro para você, cara. Não posso soltar isso aí para você. Ainda você precisa de tirar a carteira, você precisa de... Então tem tudo um processo. No reino espiritual também. Nós precisamos de curar pessoas para promovê-las. Porque se você promover ela doente, não vai ter problema, irmão. E aí às vezes a pessoa ela chega na igreja, ela entregou a vida para Jesus, ela tá sarada. Só que ela precisa de um pai. Aí um pai vai gerar algo bom nessa pessoa. Então se eu e você, nós temos algumas deficiências, nós precisamos de abrir, precisamos de falar, sabe? Pô, cara, eu tenho dificuldade com isso aqui. Eu acho assim uma liberdade porque a gente pode ter. Né? A gente tem uma liberdade para falar, cara. E você pode ver que todos os filhos que abrem o coração com o pai, vou falando assim, eu posso falar para vocês assim, famílias mesmo, nesse tempo que a gente tem se reunido dentro das casas aí por conta dessa reclusão que a gente está tendo aí, os filhos que abrir coração com o pai, com a mãe aí, eles vão se dar bem, cara. Vão ser filhos melhores. Os pais que conversarem com os filhos nesse tempo, falam, você senta aqui, cara, vamos bater um papo, nós vamos ser melhores, nós vamos crescer, né, com uma saúde espiritual, vamos ser pessoas melhores. Então, eu acredito que isso vai fazer com que a gente possa estabelecer os princípios do Senhor aí. Amém? Olha só que legal, ó. Nós precisamos de fazer um investimento de amor. Como que é fazer um investimento de amor? Essa conversão do coração dos pais aos filhos é o espírito de Elias. O espírito de Elias, ele fez algo, cara. O espírito de Elias fez algo com Eliseu. Ele empoderou Eliseu em amor. Ele precisou de fazer uma renúncia. Elias precisou de renunciar a algumas coisas. Elias precisou de renunciar a muitas coisas para ensinar Eliseu, né? Eu imagino Eliseu caminhando com Elias e tendo que, cara, se abster de algumas coisas. Se você olhar aí o pai, vamos dizer aí, o João Batista, ele precisou de ir para o deserto, precisou clamar no deserto, precisou de se abdicar de muitas, vamos colocar assim, muitas regalias, muito conforto, para que o filho fosse empoderado. Hoje as pessoas têm se convertido e a gente fica no nosso comodismo. Ai, graças a Deus, meu amigo chegou na igreja, graças a Deus, agora ele chegou, agora tá na glória, agora ele vai pro culto, vai pra cela e tá certo, tá? Não, irmão, é muito pouco. Nós precisamos de ter renúncia. Então assim, esse empoderamento, né, é onde Deus está se movendo. A gente precisamos de entender que um investimento de amor tem que ter uma renúncia, né? Tem que ter uma transferência de compaixão e de amor pelo reino de Deus. Se você tiver assim um coração, né? Se tiver essa transferência de compaixão, irmão, cara, eu brinco com as meninas. Hoje, essa semana eu tava falando com uma discípula. Eu falei para ela, eu falei assim, filha, olha, eu me lembrei de uma mensagem do pastor Elcio, né? Lá de Santarém, que ele colocou uma plaquinha assim no peito dele e falou assim, não me incomode, né? Eu falei para ela, eu falei, filha, essa plaquinha não tá no meu coração, não tá no meu rosto. Eu falei assim, se um dia alguém achar que incomoda o pastor por ligar pro pastor, eu deixei a função de pastorado, função assim, na questão de chamado. Porque eu entendi que o Espírito Santo falou comigo e me chamou para pastorear. Se alguém ligar para mim e achar que está me incomodando, ela vai gerar uma pessoa que também vai achar que vai incomodar ela se ligar para ela precisando dela, ou de uma direção, ou de um companheirismo, né? Então a gente tem que gerar no coração das pessoas e deixar essa pessoa entender que tem firmeza. É assim, um pai, ele mostra para um filho que ele pode contar. Então o objetivo meu é mostrar para os discípulos do Senhor Jesus que nós estamos discipulando, que eles podem contar, seja a hora que for, seja de madrugada, seja à noite, seja de tarde, a hora que for, pode contar. Por quê? Porque tem uma plaquinha aqui não, ó, escrita não me incomode.
Nós não podemos ter essa plaquinha no nosso coração. Não me incomode. Por quê? Porque eu estou no reino de Deus. É um filho de Deus que está precisando. E é um filho espiritual que está precisando de uma direção, que está precisando de uma informação, que está precisando de um carinho, está precisando de um abraço. Às vezes às vezes não financeiro, mas às vezes financeiro também. Às vezes você não tem, às vezes eu não tenho, mas, querido, mas vamos orar que Deus vai prover. Deus é Deus de milagre. Deus fez multiplicar pão, né? Deus fez tantas coisas e Ele pode fazer, pode prover. Então a gente tem que ter esse relacionamento de liberdade, de pai com filho, de filho com pai. Essa liberdade de falar, cara, eu tô triste hoje, ou eu tô alegre hoje, eu quero compartilhar algo bom que aconteceu comigo. Porque às vezes os filhos, né, compartilham só coisa ruim, e eu quero dizer para você que essa conversão de coração dos pais aos filhos, você viu quando o filho ele faz algo, quando é pequeno, ele faz algo, e ele corre pro pai, né, eu tava com a minha filhinha sábado, dei uma volta aqui no conjunto aqui para ela dar uma esparecida, e ela falou assim, pai, eu tô conseguindo andar sem a rodinha da bicicleta, pai, você tá vendo, Então ela teve uma vontade de expressar a alegria que ela estava tendo de poder andar com a bicicleta sem rodinha. Então tem coisas que é simples, o seu discípulo, o discípulo que você está discipulando, às vezes é coisa simples, mas ele tem que compartilhar com você, para que haja essa trocação de fidelidade, de honra. E às vezes, que nem eu falei para você, Jesus ele era muito livre, ele olhava no olho, ele chamou João, ele falou, João, olha cara, eu tô com uma aflição aqui, eu tô com uma angústia de morte, cara, eu tô muito triste. Ele abriu o coração, por quê? Porque eles estavam no mesmo nível, né? Então a gente precisa de ter essa direção aí, né? Então, queridos, eu queria assim que a gente pudesse estar entendendo isso, nessa transferência de compaixão e amor pelo reino de Deus. Porque quando você transferir compaixão, querido, né? Se você transferir compaixão e amor pelo reino de Deus, as pessoas vão ficar impactadas, né? Igual a gente falamos aqui na semana passada, na Terça Power, sobre cair na graça de todo o povo. Você vai cair, cara. Vai cair na graça, e as pessoas vão te ligar. Elas vão ligar para você e vai parecer que elas estão dependendo de você. Não pensa assim. Pensa que elas estão dependendo do espírito de Elias que está sobre você, querido. Então você é um canal para que esse filho se torne um canal também para a vida de outros. E se você brecar aí, eles vão brecar também. Mas se você deixar fluir, eles também vão deixar fluir. Poxa, eu aprendi com meu pai espiritual que a gente pode deixar fluir. O Espírito Santo pode nos empoderar e nos levar além. Deixa fluir. Aí quando errar, você tem um lugar certo, querido, que você vai chamar essa pessoa, você vai cuidar dela, você vai ensinar ela, você vai mostrar para ela, né? Nunca você vai mostrar que ela é o problema, não, é a atitude que ela teve, foi o momento que ela falhou. Mas é o seguinte, bora para frente. Jesus não parou com Pedro. Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Eu fico imaginando se eu estivesse no lugar de Jesus. Poxa, cara, você quebrou o time. Não, Jesus não falou nada disso. Falou, cara, vocês têm peixe aí para nós comer? Traz uma aqui, vamos comer. E depois Jesus vai e pergunta para Pedro, Pedro, você me ama, cara? Ele falou, não, eu amo, Senhor. Então, cara, cuida das pessoas, apacenta as ovelhas, vai cuidar do pessoal aí que nós estamos gerando. Continua a gerar, cara, não para não. Não para no teu erro, não para nas suas deficiências, cara. Porque o reino de Deus, querido, presta atenção que eu vou falar para você aqui. O reino de Deus não está baseado em erro e acerto. Está baseado em santidade. O reino de Deus, Jesus ele falou assim, ó, seja santo como eu sou santo. Ele está falando, seja separado. Você já é separado. Se eu fazer uma pergunta para você aqui que está dentro da igreja, cara, você anda pecando? Você está mergulhado no pecado? Você vai falar para mim que não. Mas se eu perguntar para você, quantas vezes você pecou hoje? Aí você vai falar, pô, pequei um monte, né? Pequei um monte de vezes. Às vezes você fez uma conversão errada. Às vezes você falou algo que não devia para a esposa. A esposa falou para o esposo algo que não devia. Às vezes criticou de vez de elogiar. Então tudo isso é pecado. A Bíblia diz que até fazer o bem, se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Só que nós não estamos vivendo no pecado. Nós somos santos, lutando contra o pecado. Então, peraí, eu errei. Eu, como filho, eu aprendo a repreensão, eu entendo de repreensão. Meu pai vai me repreender, vai me disciplinar, vai me mostrar o caminho de novo e vamos embora para frente, né? Então esse é o objetivo
do coração, porque Elias, ele gera um coração de compromisso, como a gente falou aqui, que o nosso ano profético é um ano de porção do Espírito. Elias, ele gerou uma responsabilidade sobre Eliseu. Então ele gerou uma responsabilidade e Eliseu quis ir além, falou, pô, peraí, cara, você gerou uma responsabilidade em mim e eu não quero só essa responsabilidade, eu quero uma porção dobrada, porque tem filhos ali, né, que vão precisar do empoderamento de um pai, vão precisar de um direcionamento de um pai, e eu preciso ser pai para esse cara lá. Então Deus, ele está chamando eu e você para ser mãe espiritual de alguém, para ser pai espiritual de alguém. Ele está chamando nós para um compromisso, né? Então ele chamou nós para dentro de casa para a gente aprender com as esposas com o esposo, aprender como que eu faço, como que eu corrijo, como que eu vou falar para ele isso, de que forma eu vou falar para minha filha isso, de que forma eu vou falar isso para meu filho. Então você tem que saber que do mesmo jeito que você magoa um filho em casa, ou você motiva ele para ele ser alguém, lá fora, os seus discípulos vai ser a mesma coisa. Porque senão vai ter aquela troca, né? Fala, poxa, meu, esse cara honra tanto esse cara, que é meu discípulo, que é minha discípula, mas lá em casa só me trata mal. Então Jesus falou com o coração dos pais aos filhos, por quê? Porque lá dentro de converter um ao outro, né? Para ter esse processo, para ter esse propósito aí. Amém? Em nome de Jesus, nós estamos chegando aqui para o fechamento da mensagem. Eu queria assim que para a gente poder entender, quando a gente olha lá em 1 Reis 19, do 19 ao 21, você vai ver que começa a história de Elias e Eliseu, começa ali, começa o relacionamento deles ali. Ali começa uma caminhada de Elias e Eliseu, né? O manto foi passado para Eliseu no 2 Reis 2. Olha só o processo. 2 Reis 2, do 1 ao 14. Então Eliseu, ele pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. E é o seguinte, Elias não falou para ele assim, não dou não. Não, você é louco, pai, o melhor aqui é eu. Não. Elias falou, cara, é um negócio, tipo assim, difícil que você tá me pedindo. Eu fiquei imaginando a mesma fala quando a mãe de João e de Tiago vem e fala para Jesus, Jesus, deixa um filho meu assentar à sua direita e o outro à sua esquerda. É o mesmo objetivo. Jesus fala assim, olha, será que eles vão beber? Aí Jesus já puxa para ele de novo e fala assim, não, de certo eles vão. Eles vão, mas o se assentar à direita ou à esquerda não é comigo, é com o Pai. Mas eles vão estar no mesmo nível. Eles vão compreender o mesmo nível. Aqui, Elias, ele falou, olha, essa autoridade não é eu que vou te dar. Eu te preparei para isso. Eu te preparei para você estar no mesmo nível que eu. Mas é o seguinte, se quando eu subir, você vê a capa cair, aí Deus vai cumprir isso que você pediu. Então o objetivo de Elias era preparar Eliseu, preparar a próxima geração, para cuidar dos próximos. Era 150 profetas, cara. Mais 150, 450 profetas que precisavam de uma paternidade que não tinha. Então Elias prepara Eliseu para esse embate, para esse crescimento, para esse propósito. Então olha só, Eliseu pediu a porção dobrada e ele recebeu. Ele não ficou sem receber. Eu fico pensando, cara, você que é seu discipulador, você tem que falar, cara, eu quero saber o que você tem, eu quero aprender com você, né? Eu quero aprender com o meu pastor. Às vezes seu discipulador, ele não tem ou a sua discipuladora, ela não tem o mesmo talento, porque às vezes a gente tem esse negócio de olhar o talento. Você imaginou se eu fosse, né? Eu falar, eu quero o que o pastor Enoque tem. Não dá, cara. Tipo assim, eu posso ter até mais do que ele tem nessa questão, porque ele tem um talento, eu tenho outro talento, né? Ele é todo doidão daquele jeito lá, né? É pretinho. Então assim, eu sou apaixonado pela essa direção. Porém, o que a gente precisa de entender que não é o talento. Cara, é o Espírito, é o mesmo Espírito que está sobre ele, está sobre mim.
Então eu almejo, cara, ser ensinado por ele, ser orientado, cara, ser corrigido, ser disciplinado. Para quê? Para que o propósito de Deus atinja os próximos discípulos aqui e eles possam fluir mais e mais, né? Eu escutei uma vez o pastor Odilon Vergara, ele falou lá na conferência do MDA em Curitiba, ele falou assim que as maiores igrejas ainda, as igrejas que talvez a gente pensa, denominações, elas estão para surgir ainda. Por quê? Por causa desse empoderamento do espírito de Elias que está sobre as pessoas. Nós precisamos de estar atento a isso aí. Então olha só, as últimas palavras de Eliseu para Elias foram, olha só as últimas palavras de Eliseu para Elias. Agora só, é uma palavra, né? E vai encerrar aqui, querido, a live, tá? Vai tá encerrando aqui. Ele diz assim, ó, meu pai, Então que você possa ficar com essa palavra aí, meu pai, né? Para que tudo se estabeleça na sua vida e eu creio que Deus vai honrar mais vocês. E nós vamos continuar esse Tadel aqui na próxima semana, porque a nossa live vai terminar. Amém? Então, queridos, você que está no Face aí com a gente, né? Eu quero assim que você entenda esse propósito e que Deus possa usar você, que Deus possa estabelecer você, que Deus possa honrar você, tá? Em nome de Jesus, eu quero orar com você nesse momento aí, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse momento de aprendizado, obrigado por esse momento de compromisso, Senhor. Eu acredito que o Senhor, Pai, falou ao coração dos seus filhos. E eu sei, Pai, que o empoderamento vem do Senhor, que o espírito de Elias vai estar convencendo, Pai, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Assim eu quero orar, assim eu quero abençoar todo o Ministério Manancial, todo o ministério, Senhor, que tem se reunido, a equipe Leste, toda a equipe de Borrasópolis. Pai, nós oramos, nós abençoamos, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu creio que você vai dizer um amém aí, né? Que você tenha uma noite abençoada, que o Espírito do Senhor possa tocar você aí e possa capacitar você, em nome de Jesus. Amém? Tamo junto, tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Tá terminado o nosso Tadel, a nossa terça power. Amém, queridos? Fica ligado aí, né, nos grupos aí que a gente vai estar passando informações para vocês sobre esse final de semana aí, como que vai ocorrer aí as nossas programações. Amém? Em nome de Jesus, beijo no coração e até mais. Em nome de Jesus.